Durante uma discussão com meu marido, eu disse: "Você nunca será metade do homem que meu ex-marido é." Naquele momento, não percebi o impacto das minhas palavras. Até que ele arrumou suas coisas, saiu de casa e depois, fez algo que me deixou completamente em choque. Você conhece aquele ditado popular sobre as palavras terem poder? Bem, acho que subestimei esse poder que dizem que as palavras têm. Exagerei nas minhas palavras e por uma atitude tão impensada, fui atingida por uma realidade tão dura e pesada que viverei para sempre para me arrepender. Eu era o tipo de pessoa que dizia coisas cruéis sempre que estava com raiva ou magoada, e particularmente achava que o que eu dizia não tinha importância. Na minha cabeça eu não estava atacando fisicamente ninguém, então não fazia diferença. Eu só precisava desabafar. Via isso como um mecanismo saudável para liberar sentimentos quando estivesse irritada, mas definitivamente não era o caso. Logo percebi que as pessoas tinham emoções, que eram feitas de emoções, e que palavras podiam ferir essas emoções. Eu não tinha pensado nisso. Eu não enxergava as coisas dessa forma, e isso foi um problema que me custou o meu casamento. Meu marido e eu fomos casados por 3 anos, e éramos o tipo de casal que não brigava nem discutia, e eu amava isso. Aos meus olhos, isso nos tornava muito compatíveis. Eu via casais que discutiam e brigavam como pessoas que estavam se forçando a ficar juntas. Achava que eles não eram um bom par e que o universo estava lhes enviando sinais de que não deveriam mais estar juntos, mas eles simplesmente não percebiam. Jamie, meu querido marido, fazia questão de evitar qualquer necessidade de brigas. Ele supria minhas necessidades e quando algo não saía como queríamos, apenas respirávamos fundo e seguíamos em frente. Mas acho que ninguém pode realmente viver sem enfrentar conflitos, e logo Jamie e eu tivemos uma discussão mais intensa do que o centro do sol. Foi no dia em que eu misturei uma camiseta vermelha na máquina de lavar com todas as suas camisas brancas de trabalho da semana, e todas saíram vermelhas. Aquele dia simplesmente não estava ao meu favor. Era como se tudo que eu fizesse desse errado. Quando ele viu o que aconteceu, ficou sem palavras. Ele não conseguia entender como eu podia ser tão descuidada, mas mesmo assim manteve a calma, tentando ao máximo não gritar comigo nem se irritar. Mas as coisas pioraram muito quando eu quebrei um belo conjunto de pratos de cerâmica que se estilhaçaram pelo chão. Ele estava me ajudando a limpar a sala quando os pratos quebraram. Ele correu para ver se eu estava bem, mas entrou às cegas e pisou em um dos cacos quebrados, ferindo o pé. Ele gritou e até pulou de dor. Eu fiquei muito preocupada com ele, mas também irritada pelo fato de ele ter corrido assim para a cozinha sem pensar. Foi então que gritei com ele perguntando se ele era tão estúpido a ponto de entrar na cozinha como se fosse a prova de balas, quando claramente ouviu o som dos pratos quebrando. Ele me olhou surpreso e perguntou como eu poderia dizer algo assim, já que ele só entrou para ver se eu estava bem. Disse que só se machucou porque estava preocupado comigo. Sem hesitar, chamei-o de desajeitado e disse que só um tolo agiria como ele agiu. Ele não podia acreditar que eu estava dizendo aquelas palavras. Ele até me perguntou o que havia de errado comigo, e eu disse que estava simplesmente muito irritada com ele. Perguntei o que teria acontecido se eu tivesse me machucado e agora ele também estivesse ferido. Quem cuidaria do outro? Ele ficou sem palavras. Seus olhos carregavam uma expressão que eu nunca tinha visto antes em seu rosto. Era choque. Mas não aquele choque de quando seus amigos fazem uma festa surpresa para você. Era um choque completamente diferente. Um choque que ele não conseguia explicar nem entender de onde estava vindo. Ele reuniu coragem e abriu a boca para me responder. Disse que talvez fosse realmente desajeitado, mas que isso não justificava eu falar com ele daquela maneira. Eu poderia ter parado ali, mas continuei, dizendo que eu tinha o direito de falar com ele do jeito que quisesse porque entre nós dois, ele era lento para pensar. E eu odiava pessoas que pensavam devagar. Meu marido não conseguia acreditar. Ele estava além de surpreso. Na verdade, palavras para descrever sua perplexidade ainda não foram inventadas. Eu fui uma pessoa absolutamente terrível. As palavras que cuspi irritaram tanto meu marido que ele se levantou e saiu andando. Eu continuei chamando por ele, mas ele não me deu atenção. Estava tão irritado que literalmente caminhou até uma clínica com o pé machucado. Quando voltou mais tarde naquele dia, eu estava tão brava com ele que o acusei de ser infantil e disse que sua atitude não era digna de um homem. Fui completamente cruel com ele, e ele ficou tão irritado que mandou eu calar a boca. Eu não podia acreditar. Dei um aviso severo, dizendo para ele nunca mais me mandar calar a boca. Continuei falando sem parar, e ele provavelmente percebeu que não haveria solução para aquilo, então decidiu pegar algumas coisas e ir para sua oficina, onde fazia esculturas de madeira. Ele entrou lá e se trancou.
Eu estava tão furiosa que comecei a limpar a casa para tentar me acalmar, mas isso não ajudou muito. Algumas horas depois, meu marido saiu da oficina. Eu estava pronta para outro intenso momento de discussão entre nós, mas quando vi, ele me deu um beijo que me silenciou e me entregou um pequeno cavalo de madeira que havia esculpido. E assim, nossa briga chegou ao fim. Jamie era bastante especial. Ele sabia como me fazer sentir bem e me mimar, e eu adorava ser mimada especialmente por ele. Apenas aquela única ação dele me acalmou e me silenciou. Funcionou tão bem que era impossível acreditar, mas o fato é que meu marido tinha visto um lado meu que nunca tinha visto antes. E eu não fazia ideia do impacto que isso teve nele. Depois daquele dia, tudo voltou ao normal. Nunca me desculpei pelas palavras duras que usei com ele nem pelo tom extremo com que as comuniquei, e por alguma razão, ele nunca mencionou o assunto. Eu nunca soube se ele estava zangado ou não, mas mais importante, eu nunca pensei sobre isso naquela época. E ele não era do tipo que guardava rancor, então talvez fosse por isso que eu não me preocupava. Mas então, algo aconteceu cerca de um mês depois. Um incidente que foi inteiramente culpa dele. O primeiro incidente foi culpa minha, e naquele dia eu tive uma sequência de erros, mas, de alguma forma, ainda encontrei um jeito de fazer tudo parecer culpa dele e insultá-lo por isso. Mas dessa vez, o erro foi totalmente dele, e você deveria ter visto a maneira como eu o destruí com minhas palavras. Pedi para ele comprar algumas batatas e pão no mercado no caminho de volta do trabalho. Era uma tarefa muito simples, sem espaço para confusão ou hostilidade. Mas quando ele voltou, trouxe o tipo errado de batatas e o pão errado. Perguntei por que ele comprou aquele pão específico e por que trouxe batatas doces em vez de batatas inglesas. Para ele não havia nada de errado no que tinha feito. Aos seus olhos, batatas eram batatas e pão era pão. Perguntei se ele já tinha me visto comprar ou usar batata doce alguma vez e se já me viu comer outro tipo de pão além do meu favorito, que ele claramente não comprou. Eu já estava fervendo de raiva, e ele percebeu isso. Ele me olhou nos olhos e disse que não importava, que eu poderia simplesmente me contentar com o que ele trouxe por enquanto e que mais tarde ele compraria o que eu gostava. Como eu disse, era uma situação simples que precisava de uma solução simples que era o entendimento, mas entendimento não era um idioma que eu falava. Então, explode com palavras cruéis. Perguntei se ele tinha batido a cabeça quando era criança, porque não havia como ele ser tão burro assim naturalmente. O jeito que seus olhos se arregalaram quando ouviu essas palavras foi simplesmente satisfatório. Ele me perguntou se eu estava falando sério, e minha resposta foi perguntar se ele era tão lento a ponto de não entender o que eu estava dizendo. Era como se eu estivesse falando com uma pedra. Ele me disse para não falar com ele daquele jeito, mas eu não recuei. Perguntei como eu estava falando com ele, mas foi uma pergunta retórica, pois eu mesma dei a resposta. Eu sabia que estava falando com ele como se fosse uma criança de quem eu não gostava. Disse que falava com ele como uma criança porque ele insistia em agir como uma. Isso me fez sentir que minhas palavras eram justificadas, porque mais. Um homem adulto que vive comigo e é casado comigo há anos ainda não saberia qual é o meu pão favorito ou o tipo de batata que uso em casa? Era irritante e me fazia sentir como se tivesse me casado com um idiota. Na tentativa de evitar uma discussão maior e ter uma noite conturbada, ele tentou se afastar. Talvez ir para sua oficina para se acalmar, mas eu o segurei pela parte de trás da camisa e disse que ele não iria a lugar nenhum. Ele me olhou com olhos incrédulos. Lembro-me exatamente da sua reação. Ele primeiro chamou meu nome e perguntou que diabos estava errado comigo naquele dia. Eu disse a ele que o que estava errado comigo era ele. Disse que ele estava me dando trabalho porque tudo o que tinha que fazer era fazer a coisa certa, e ele escolheu deliberadamente não fazer. Cheguei ao ponto de insinuar que ele tinha feito aquilo de propósito. Disse que ele não queria que eu jantasse naquela noite, e foi por isso que comprou qualquer coisa que lhe veio à cabeça. Ele riu frustrado, e perguntou o que ele teria a ganhar me deixando sem jantar. Apontou que foi com o dinheiro dele que comprou a comida, então se eu não comesse, quem perderia era ele. Eu não vi lógica em nada do que ele dizia. Tudo o que importava para mim era que ele não comprou o que eu precisava e por isso eu passaria fome aquela noite. Ele ficou exausto e me pediu para parar de fazer um grande drama por algo tão pequeno, e foi aí que eu perdi o controle. Disse que ele estava me manipulando e que não levava minhas opiniões e sentimentos a sério. Chamei-o de mau marido e ainda disse que ele tinha sorte de me ter, porque se fosse outra pessoa, já teria ido embora. Falei muitas coisas naquela noite, coisas que gostaria de poder retirar, mas não posso. Só para piorar as coisas, ainda perguntei o que ele estava pensando com aquele cérebro infantil dele,
que nem sequer conseguia lembrar do pão favorito da própria esposa. A situação estava indo longe demais, e meu marido me pediu para soltá-lo, mas eu me recusei firmemente. Disse a ele que não o deixaria ir. Foi então que ele me perguntou o que eu queria que ele fizesse. Ele perguntou se eu queria que ele fosse buscar o pão que eu queria e as batatas que eu normalmente usava. Acho que eu era uma criadora de problemas, porque se eu tivesse dito sim, ele teria ido buscar, e toda essa briga incessante teria cessado, mas eu recusei. Disse a ele que ele queria gastar mais dinheiro para depois me culpar no futuro. Ele ficou completamente perdido quando eu disse isso, porque não fazia sentido algum para ele. Eu disse que não cairia na armadilha dele. Ele me disse que não havia armadilha, que só queria resolver aquela questão porque estava cansado e precisava descansar. Então, perguntei se ele estava dizendo que eu não o deixava descansar. Sem nem piscar, ele disse que eu realmente não o deixava descansar. Fiquei tão amargurada e irritada com essa frase. Acho que eu estava completamente iludida, porque de outra forma, por que eu ficaria tão incomodada com a verdade? Comecei a chorar e a dizer que meu marido me odiava. Ele ficou chocado e me perguntou que diabos eu estava falando, porque ele não entendia de onde tudo aquilo estava vindo. Ele segurou meus braços e perguntou o que ele poderia fazer ali, naquele momento, para resolver a situação. Eu disse que não havia nada que ele pudesse fazer porque ele não queria resolver nada. Levei ainda mais longe e disse que ele só não queria parecer o vilão da história, então fingia que se importava. Meu marido estava perdendo a cabeça. Eu não percebia o abuso emocional pelo qual estava fazendo ele passar, enquanto na minha mente eu achava que só estava comunicando como me sentia. Não percebia que as palavras que escolhia para expressar meus sentimentos estavam destruindo outra pessoa. Meu marido passou as mãos pelos cabelos, puxando-os de frustração, e então perguntou se eu estava tentando acabar com ele. Fiquei surpresa. Acho que foi a primeira vez naquela noite que fiquei chocada, e em vez de me acalmar, fiquei ainda pior. Acho que ele percebeu isso e decidiu que não aguentaria mais nada naquela noite, então tentou se soltar do meu aperto. Mas como eu o segurava com força pela camisa, o tecido rasgou quando ele puxou, e eu fiquei com um pedaço dela nas mãos. Por sorte, ele conseguiu escapar e saiu de casa. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele já tinha entrado no carro e saído dirigindo o mais rápido que podia. Aquele deveria ter sido o momento perfeito para eu refletir sobre mim mesma e me perguntar por que meu marido fugiria de mim como se eu fosse um animal selvagem atrás de sua vida. Mas não foi assim que eu enxerguei. Tudo o que eu conseguia pensar era que ele tinha me sabotado e que eu iria dormir com fome naquela noite. Não me importava que houvesse comida sobrando na geladeira. Eu não dormi naquela noite. Pensei que meu marido voltaria, então fiquei acordada esperando por ele, mas ele não voltou. Na manhã seguinte, ele ainda não tinha voltado. Imagino que ele tenha ido direto para o trabalho de onde quer que tenha dormido. Fiquei frustrada, mas decidi manter a calma. Sabia que eventualmente ele voltaria. Afinal, ele não podia fugir para sempre. E como eu previ, naquela noite ele voltou para casa depois do trabalho. Eu estava na sala quando ele entrou. Ele me viu sentada ali e não disse uma palavra. Simplesmente seguiu para o quarto, e depois de alguns minutos fui atrás dele. Ele estava no banheiro, então esperei. Quando saiu, perguntei onde ele tinha estado. Ele não hesitou, apenas disse que esteve em um lugar seguro e tranquilo. Eu não podia acreditar que ele tinha me dito isso. Levantei da cama onde estava sentada e olhei nos olhos dele, perguntando com muito mais seriedade na voz. Pude ver que ele estava irritado e indiferente ao meu drama. Não sei o que aconteceu, mas parecia que ele não se importava nem um pouco comigo. Ele estava confiante e tranquilo, e isso me deixou preocupada. Segurei a toalha enrolada na cintura dele e perguntei novamente onde ele tinha dormido na noite anterior. Os olhos do meu marido ficaram mais escuros. Ele me disse que não sabia de onde eu tirava a ideia ou a coragem de falar com ele do jeito que falava e de agarrá-lo do jeito que agarrava, sem sofrer nenhuma consequência. Mas me deu um aviso sério: se eu não soltasse ele, ele faria algo que poderia se arrepender depois. Eu não era de recuar, então ri e até o desafiei a fazer o pior. Ele me olhou com um olhar assombroso e mandou eu soltá-lo, mas não me mexi nem um centímetro. Minha mão apertou ainda mais a toalha. Enquanto o clima ficava cada vez mais tenso, uma batida repentina na porta da frente chamou nossa atenção. Eu não queria soltar meu marido, então não me importei em atender quem quer que estivesse lá. Em vez disso, segurei a toalha dele com ainda mais força. Disse que ninguém iria a lugar nenhum até que ele me dissesse onde tinha dormido na noite anterior. Meu marido riu e olhou para o teto,
murmurando algo sobre ter se casado com o próprio diabo sem perceber. Fiquei horrorizada com isso e no instante em que levantei a mão para dar um tapa nele, ele segurou meu pulso. Com um tom sério, ele me disse que não sabia que tipo de relacionamento eu tinha antes, e que talvez meu ex deixasse eu bater nele sempre que quisesse, mas ele não era meu ex. Ele me deu um aviso estrito de que eu nunca deveria tocá-lo daquela maneira ou sequer pensar em tentar novamente. Ele parecia uma pessoa completamente diferente. Ele estava mais feroz. Percebi que talvez, ao levantar a mão, eu estivesse indo longe demais e decidi voltar a usar minhas palavras. Mas nem eu mesma conseguia perceber o quão extremas elas tinham se tornado. Então, as próximas palavras que saíram da minha boca foram: "Você nunca será metade do homem que meu ex-marido foi." Meu marido parou. Cada movimento em seu corpo pareceu cessar, inclusive a respiração acelerada de seu coração. Tudo pausou por um segundo. Nenhuma palavra saiu da sua boca. Ele não disse nada em resposta ou retaliação. Apenas me olhou, balançou a cabeça e, em seguida, disse que se casar comigo foi um erro. Ele disse isso com tanta decepção na voz que eu não conseguia acreditar. Acho que foi nesse momento que percebi o peso que as palavras podem ter, porque essa frase me atingiu como uma avalanche. Senti meu peito doer, como se houvesse um peso que eu não conseguia suportar. Olhei para ele sem conseguir compreender de onde aquelas palavras tinham vindo de repente. Senti um impacto. Então disse a ele que por mais que ele estivesse dizendo isso, eu sabia que ele não queria dizer de verdade. Ele soltou uma risada fria e disse que queria dizer aquilo com cada fibra do seu ser. Disse que tentou ter paciência comigo, ignorar meus excessos e falhas, relevar meus defeitos e não comentá-los. Por isso ficamos tanto tempo sem brigar. Era como se um véu estivesse sendo retirado dos meus olhos, e eu começasse a entender o quanto estava sendo iludida por mim mesma. Ele disse que, ultimamente, eu havia decidido mostrar a ele quem eu realmente era e que eu havia liberado um monstro que ele nunca pensou que poderia existir em um ser humano. Essas palavras me machucaram profundamente. Eu estava sentindo o gosto do meu próprio veneno. E então ele disse algo que eu não esperava. Ele estava cansado. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Perguntei do que ele estava cansado. E ele apenas balançou a cabeça, dizendo que eu realmente era iludida. Ele disse que estava cansado de mim completamente, que não queria mais nada comigo. Então agarrou minha mão e a afastou da toalha dele. Atualização. Minha vida parece um filme. Sento-me e reflito sobre todas as coisas que fiz e que gostaria de poder desfazer. Lembro de todas as coisas que disse e fiz que foram ofensivas ao meu marido, mas ele nunca levantou a voz para mim, nem sequer me repreendeu. Talvez ele esperasse que eu aprendesse o que fazer e o que não fazer, o que dizer e o que não dizer e o mais importante, como dizer o que eu queria de uma maneira educada e apropriada. Talvez ele esperasse que eu me adaptasse, mas isso não aconteceu. Eu nunca aprendi, nunca me adaptei. Pelo contrário, piorei a cada minuto. Se ao menos eu pudesse ter visto o futuro, talvez, só talvez eu tivesse feito as coisas de forma diferente. Depois da nossa discussão intensa, meu marido foi para o seu escritório e não saiu até a manhã seguinte. E quando saiu, você não vai acreditar no que ele fez. Ele pegou malas e caixas, empacotou todas as suas roupas, colocou no carro e foi embora. Eu não achava que ele estava falando sério. Sabia que tivemos uma discussão extrema no dia anterior, mas, sinceramente, não pensei que fosse o suficiente para ele fazer as malas e sair. Talvez eu estivesse minimizando a gravidade do que aconteceu naquele dia. Talvez essa fosse a minha forma de lidar com a situação. Mas tudo o que aconteceu desde então ainda não parece real para mim. A próxima coisa que vi foi uma notificação me ordenando a deixar a casa. Aparentemente, meu marido vendeu a casa sem nem me avisar. E ele podia fazer isso, porque a casa estava registrada no nome dele. Talvez porque ele tenha pago sozinho por ela, mas eu não esperava que o chão fosse arrancado debaixo dos meus pés dessa forma. Fiquei confusa e perplexa. Me perguntei se essa era a forma dele de se vingar de mim por todas as vezes que feri seus sentimentos, mas eram apenas palavras. Será que realmente valia a pena levar as coisas tão longe por causa disso? Se essa era a forma dele de me punir, então ele estava sendo um pouco extremo. Mas eu não fazia ideia do quão longe ele estava disposto a ir, porque poucos dias depois de receber essa notificação, tentei entrar em contato com meu marido, e ele finalmente atendeu depois de ignorar minhas ligações por dias. Ele me disse para nunca mais procurá-lo e que eu deveria seguir em frente. Pensei que ele estivesse brincando, mas ele encerrou a ligação, e quando tentei ligar de volta, descobri que ele tinha bloqueado meu número. A última coisa que ouvi foi que ele estava namorando outra mulher, e eu ainda não consigo entender isso.
Perdi alguém tão importante e valioso para mim, e ainda não sei exatamente por que ele decidiu tomar medidas tão drásticas. Acho que aprendi o valor das palavras, mas mesmo assim, palavras não machucam fisicamente, então por que ele levou as coisas tão longe? Tive que voltar para a casa dos meus pais e agora estou mais perdida do que nunca.